Vamos então prosseguir a sessão com a intervenção do arquiteto Miguel Amado, que é professor na Universidade Nova de Lisboa e que tem tido uma série de experiências interessantes em termos com os mercados dos países de língua portuguesa e vai-nos aqui dar uma perspectiva ligada também um pouco à inovação e à sustentabilidade. Boa tarde a toda a gente. Eu inicio por agradecer o convite que me foi endereçado e que me dá muito prazer estar hoje aqui convosco. O desafio que me colocaram foi tentar falar um pouco da oportunidade que era a sustentabilidade nos mercados da CPLP, mas parece-me que a oportunidade é nós podermos pensar mais lato, ou seja, a nível global. Nestes últimos 3 anos, de facto, andei de um lado para o outro e o planeta é mesmo muito pequenino, portanto, acreditem que nós tanto estamos aqui hoje como amanhã de manhã podemos acordar na Austrália ou depois da parte da tarde já estarmos do outro lado. E as oportunidades vão-se gerando a partir dessa nossa possibilidade de estarmos de um lado ao outro e realizar trabalho. É um setor de produtos de construção, é um setor de materiais de construção, é um setor de empresas de construção. E quando nós, no contexto em que estamos, Portugal, no contexto em que estamos na Europa, que está toda a caminhar no mesmo sentido em que nós estamos, que é um pouco a abrandar o ritmo de evolução, não só nós, países do Arco do Sul, aqueles que quase todos nos indicam vocês gastaram mais do que deveriam, mas os de cima obrigaram-nos a gastar e a comprar aquilo que nós não precisávamos. E o resultado é que o mundo agora precisa de outra alternativa. Então eu considerei por importante fazer o que é que se passa no mundo para que nos possa ajudar a dar a volta a este problema. E achei que o princípio básico que nós poderíamos estudar aqui era que todos têm direito à habitação. E a partir da ideia da habitação, ver onde é que nós nos encontramos, onde é que nós nos inserimos no meio disto tudo. Porque o direito à habitação é quase como o direito à água ou o direito à alimentação. E esta questão, tendo em conta a sustentabilidade, nós necessitamos da habitação para poder prover outros serviços, poder desenvolver outras atividades e essas novas atividades vão estar ligadas com a construção da habitação e o seu consumo. E se nós entendermos que a habitação produzida e consumida é resultante de processos muito complexos que nós não conseguimos dominar, então nós temos que tentar ir à procura de qual é a possibilidade de eu ter uma oferta e ter uma procura, de modo a que, no fim, eu vá à premissa inicial é que, apesar de toda a gente necessitar de uma habitação, nem todos têm direito à habitação. E se nem todos têm peço desculpa, nem todos têm acesso à habitação. Mas, então agora vamos à nossa questão inicial, que é a sustentabilidade. O crescimento demográfico está a ser, como todos nós, aqueles mais aplicados nestas matérias e outros que mais ouvintes destas matérias, a população está a crescer de uma forma exponencial. Prevê-se que por volta do ano 2050 nós sejamos 9 bilhões de pessoas. 9 bilhões de pessoas que não se vão distribuir da mesma maneira que nós, hoje, ou até hoje, tivemos como experiência. Temos a América do Norte que vai crescer um pouco, mas temos a Ásia e o Médio Oriente que vai crescer muito. A América Latina, o continente africano. Ora, se nós tivermos em consideração, então, que se essa população vai crescer, ela vai ter que ter necessidade de habitar, nós estamos a desenvolver, então, a nossa fileira da construção tem um material, tem um local para poder exportar os seus produtos, para os poder aplicar. Como é que pode fazer isso? Tendo em conta que o mundo rural, infelizmente, vai baixando, mas as cidades vão aumentando. Ora, nós estamos aqui com uma dicotomia que tipo de produtos é que nós vamos precisar. Se repararmos onde é que a população urbana mais cresceu,
só no último ano, em 2012, que é este dado, nós reparamos que ela está a crescer no hemisfério sul, ou seja, quase a linha do Equador para baixo. São aqueles mercados onde, por acaso, estão os países, a maioria dos países, só Portugal está para cima, de língua oficial portuguesa. Ora, então, esses mercados podem ser uma oportunidade, mas não é só esses mercados. Nós temos outros mercados que também vão justificar a nossa capacidade de, aprendendo a criar produtos que sejam aqueles produtos que, no contexto da sustentabilidade, vão ter aplicação ou aplicabilidade nesses novos modelos, nós temos que ver onde é que isso acontece. E depois reparar que, de repente, cidades como a cidade do México, que cresceu, de repente, em menos de 100 anos, e 100 anos no planeta é quase nada, de 100 mil habitantes para 20 milhões de habitantes. Ora, nós estamos a perceber que há aqui um contexto que nós podemos contribuir. Sim, senhora, com uma atividade comercial, mas contribuir para quê? Para que haja maior sustentabilidade na maneira de construir o território urbano, porque é o território urbano que vai crescer durante estes próximos séculos. Ao mesmo tempo, toda a atividade humana depende da energia. E a energia tem tido um crescimento, ou seja, o consumo da energia tem tido um crescimento exponencial, quase toda à base de origem fóssil. A origem fóssil, que a sua transformação liberta, e a sua queima para produzir energia, liberta CO2, os famosos gases de efeito de estufa. O que é que acontece? É que a nossa sustentabilidade, o nosso modelo de desenvolvimento está a causar um problema que podemos não vir a controlar. Ora, então, o nosso modelo de intervenção tem que ser um pouco diferente também. Consumo de materiais em termos absolutos. Reparem, onde é que estava há pouco a crescer mais população? Onde é que onde está hoje o maior consumo de recursos? É nos países onde vai crescer menos a população, e aqueles onde vai crescer mais população é aqueles que consumiam menos. O que quer dizer que este modelo se vai inverter e vai haver um consumo de recursos naturais que nos vai poder levar a alguma insustentabilidade do modelo de desenvolvimento das sociedades. Ora, nós precisamos, de facto, de inverter este processo, porque, reparem, a Europa, que não vai crescer quase nada comparativamente com o resto do mundo, vai precisar, de facto, de manter algum produto que tenha inovação, algum produto que seja diferente no sentido de, com o conhecimento adquirido ao longo os últimos 100 anos da Revolução Industrial, ao longo do desenvolvimento da tecnologia, como é que nós podemos desenvolver este modelo para que a percentagem de recursos por região não venha a acontecer. Então, achei por bem ir buscar um pouco o que é que se passa na América Latina, em que o crescimento da população e o crescimento dos agregados familiares que vão dar origem, em princípio, a uma habitação, seja ela formal ou informal, ela, de facto, está muito acelerada. E esse modelo, se nós virmos do crescimento da família e da habitação, tem levado a que nós continuamos só na parte da América Latina, em que entre 1995 e 2006 ficámos com um quantitativo de 8,9 milhões de habitações que fazem falta. Ou seja, há um mercado potencial de 8,9 milhões de habitações. Mas nem todas essas habitações têm qualidade. As carências são, além do número, as condições, e essas condições de habitabilidade, em que a aplicação de materiais precários leva a que haja, de facto, uma falta de durabilidade nas construções, falta de conforto, falta de qualidade, que se vai repercutir, em termos de sustentabilidade, na falta de qualidade de vida dessas pessoas. E essa falta de qualidade de vida vai gerar alguma instabilidade social que nós podemos, através, dir-me-ão,
está para ali a falar de qualquer coisa do futuro. Não, estou a falar é que há ações que nós vamos desenvolver localmente que vão ter repercussões a nível global. E é isso que se espera. Quando na América Latina temos que anualmente são precisas 3 milhões de novas habitações, no ano 2050 os 130 milhões de agregados familiares vai quase que duplicar. Segundo facto que eu vos queria colocar relativamente à América Latina também. É necessário construir 9 milhões de habitações já, desde 2008. É necessário introduzir 40 milhões de desenvolver intervenções em 40 milhões de habitação. Para quê? Para cumprir aquela falta de qualidade que já existe hoje. E, por ano, são 3 milhões de habitações que fazem falta. Ora, então, onde e como vamos construir estas casas para o futuro? Porque à medida que a população vai crescendo e as cidades vão crescendo, nós vamos reduzindo a área verde, o espaço natural, que é onde nós plantamos as batatas para comer. E, portanto, nós temos que arranjar aqui um modelo que nos permita que não continuemos a utilizar tantos recursos. Trago-vos uma definição de desenvolvimento sustentável um bocadinho diferente daquela que é mais comum. Uma que nos fala mais da satisfação das necessidades humanas sem violar a capacidade de regeneração dos recursos naturais. Essa definição leva-nos a que todos deveriam ter acesso à habitação, mas que 40% da população mundial ainda vive com menos de $2 por dia. Como é que nós, distribuídos nestas partes do planeta, conseguimos dar habitação a essas pessoas? Ora, nos países da CPLP tem-se feito um esforço nesse sentido. Tem-se criado programas habitacionais de habitação social, apoiada, para quê? Para suprir essas faltas. E só nos programas que estão em vigor, inclusivamente o de Portugal também, nós temos quase 4 milhões de habitações programadas construir. Ora, há pouco falei-vos dos 40 milhões de habitações que era preciso reparar, dos 9 milhões de habitações que era preciso ser feito na América Latina. Agora trago-vos aqui mais 4 milhões. Então, há muita casa, há muita construção ainda para fazer. Como é que nós, então, podemos criar, já que esta realidade do mercado global é possível, que esse mercado seja sustentável? Então, vamos ver o que é que procura esse mercado. E a minha experiência ao longo destes anos lá fora tem sido é que procuram produtos e modelos de soluções integradas. Não querem vários componentes para terem que os juntar. Querem coisas que venha quase o kit já feito. Procuram materiais de baixo custo e com bom design. Procuram materiais que tenham um catálogo ou que tenham um conjunto de imagens que os auxiliem a entender o que se pretende colocar. E, ao mesmo tempo, é verdade, é sentido. As oportunidades são quase sempre influenciadas pelos exemplos das economias mais desenvolvidas. E nós somos uma economia das desenvolvidas. E, portanto, o nosso exemplo pode ser um bom exemplo. Temos que o saber levar. Mas, para saber para onde é que vamos, temos que perceber também como é que, através da análise de como é que é o ambiente urbano, como é que são as cidades que vão ser o nosso problema do futuro ou a oportunidade do futuro, nós podemos aproveitar e aprender. Durante a primeira geração de feitura das cidades, começámos a resolver a água e por aí abaixo, drenagem, as estradas, os passeios e iluminação. Na segunda geração, já depois da Revolução Industrial e já depois da Revolução Tecnológica, começámos a construir centros comunitários, o aspecto social, ou seja, o desenvolvimento sustentável, depois do relatório do Brundtland, os parques, as áreas recreativas, os centros de saúde, as creches e o desenvolvimento. E hoje já estamos a dar formação, já estamos a criar centros de emprego e de inovação e, ao mesmo tempo, criação de pequenas e médias empresas. Para quê? Para as pessoas criarem capacidade e poderem quase como voar sozinhas. Ora, a partir daqui nós então conseguimos definir quais são as nossas oportunidades.
E as nossas oportunidades têm que ser novas ofertas mais sustentáveis para o setor da construção, que é isso que hoje estamos aqui a falar, melhorar a qualidade e a durabilidade dos produtos, não termos que andar a comprar mais ou ter que manter muito mais, soluções pré-fabricadas de preferência, isso obriga-nos a repensar os processos de fabrico, menores necessidades de manutenção dos nossos produtos, os materiais que fazemos têm que durar mais tempo e não têm que ter tanta manutenção. Ainda hoje de manhã se falava aqui dos vidros que se autolimpam, os pavimentos que se autolimpam, é de facto isso. Temos que arranjar inovação, temos que arranjar desenvolvimento para gastar menos produtos. Nós precisamos da terra para plantar as batatas. Produtos com menor energia incorporada, análise de ciclo de vida. E, ao mesmo tempo, produtos com menor desempenho energético. A energia é um problema para o planeta. Ora, então, dentro da experiência que eu tenho, vale o que vale, mas para os países da CPLP, aquilo que me parece que são as áreas de produtos que vão fazer falta, ao nível das infraestruturas, são produtos e materiais e sistemas para as redes de água potável, a valorização dos resíduos, iluminação pública, obras de arte, sistemas e redes de saneamento, estradas e passeio e sinalização direcional, equipamentos sanitários, parques e desportivos, aproveitamento solar térmico e depois o fotovoltaico mais à frente com a produção de energia, painéis informativos, os MUPIs, porque há cidades que necessitam de logística para a sua gestão. Eu não estou a entrar na gestão das cidades, que é um mundo, e, ao mesmo tempo, os edifícios, os centros de saúde, as creches, as escolas, os hospitais, as universidades e a segurança. São este nível de abordagens. Quais são as exigências que este novo mercado coloca aos produtos? Durabilidade. Flexibilidade do uso. Eu não tenho que fabricar um pavimento que só se aplique no pavimento. Se calhar pode ser aplicado na parede ou outra coisa qualquer. Reduzido número de componentes ou componentes integrados logo de origem. Facilidade de manuseamento e de aplicação. Porque não é, se forem ao Chile, as pessoas não têm tanta experiência como nós temos aqui no nosso continente europeu para aplicar certo tipo de soluções tecnológicas. Se formos ao continente africano, a mesma coisa. Se formos à China, ainda pior. E, portanto, andando por estes lados todos, nós temos uma realidade um pouco diferente. Um documento de instruções de aplicação, instalação e manutenção. Os produtos precisam disso também. Quando compramos um carro, trazemos um manual. Quando compramos um telemóvel, traz-nos um manual. E, portanto, nós precisamos que os produtos tenham. E depois a possibilidade destes produtos poderem integrar produção local ou materiais locais. Como é que nós construímos estas oportunidades? Trabalhando em equipa, apostando no branding e no marketing, fazer ofertas globais, e aqui é o ciclo de vida do nosso produto. Eu ofereço o projeto, eu ofereço a construção, a manutenção, a operação, um produto, ou seja, temos de ter uma equipa integrada e rigor e clareza nas relações profissionais. A confiança está a ser um vetor muito importante. As últimas palavras que tenho para vos dirigir é que todos têm direito a uma oportunidade e, portanto, aqueles que não têm casa têm direito a ter a casa. É uma oportunidade comercial para nós, ok, mas também estamos a fazer dentro da sustentabilidade a nossa ação da responsabilidade social, trabalhar em conjunto com agentes locais, estamos a promover competências nos outros países, ou seja, no nosso mercado global, criar uma rede por região e por país, repartir oportunidades que nós não consigamos aproveitar, passá-las aos nossos parceiros, às nossas redes, e apostar na sustentabilidade como regra. E termino com a frase que me acompanha já há alguns anos, que o futuro depende daquilo que fazemos no presente, é do Gandhi. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se há alguma questão que queira colocar, estejam à vontade para fazer e pedir.
esta intervenção que tem um pouco, enfim, a ver com os conceitos básicos da forma como devemos e podemos estar no mundo. Eu devo-me aqui deixar uma questão, enfim, rápida, que tem a ver com a sensibilidade que tem sobre a receptividade nos países, por exemplo, como os da CPLP, por produtos com caráter de sustentabilidade, ou seja, como é que isso é recepcionado, ou seja, é a sustentabilidade um valor que é perceptível nesses mercados, ou é algo que não se deve colocar essa questão porque é algo que deve fazer parte da matriz, da forma de estar de quem produz e constrói com produtos, não é? Muito obrigado. Eu posso dizer, começando pelo onde eu comecei a trabalhar primeiro, foi em 2001 com Cabo Verde, acompanho e colaboro com o governo de lá em diversos, já passei vários governos, mas a questão da sustentabilidade é um fator que se coloca todos os dias. Não há decisão nenhuma que tenha sido tomada, qualquer projeto de investimento, qualquer alteração ao modelo legislativo que não coloque essa vertente. O caso concreto agora com que também Angola, a preocupação da sustentabilidade de todas as intervenções, criar durabilidade nos investimentos, reduzir as necessidades de manutenção. Moçambique, exatamente a mesma premissa. São Tomé e Príncipe, vamos começar só agora a fazer os primeiros estudos para lá, ao nível da universidade, que é onde eu trabalho. Exatamente foi uma das premissas que nos colocaram logo. Queremos algo que resolva esta questão e que não nos agrave outras questões. Eu não estou a entrar no particular e peço que entendam. Muito obrigado. Muito obrigado, é importante ter essa nota, porque também é importante para quem desenvolve, produz e comercializa produtos, ter a noção de que, de facto, o tema da sustentabilidade não é apenas mais uma palavra vã, mas não é uma questão de opção, muitas vezes é o único caminho que temos pela frente para chegar aos diferentes propósitos que temos.